Olá, gente, muito bom dia. Estamos chegando na apresentação de Esporte Mais aqui pela TV Tocantins e TV Assembleia, nesta segunda-feira, dia 8 de setembro de 2014. A partir de agora, você também pode participar do programa Esporte Mais através do telefone 84660700, mandar a sua mensagem, não adianta ligar, só mensagem, né? E essa mensagem sua será lida, então, aqui no programa. Você pode criticar, elogiar, informar um resultado esportivo que teve aí na sua cidade e anunciar muita coisa mais, né? Programa Esporte Mais, a partir de agora. Bom dia, Gilmar. Bom dia, Ademar. Um abraço à galera do esporte e a Associação dos Moradores da 122, Ademar, antiga 122, né? 1206 Sul, aqui de Palmas, realiza hoje, a partir das 5 da tarde, a sexta mini maratona em comemoração ao aniversário da quadra. O evento conta com o apoio da Secretaria do Esporte, do Estado, né, do Tocantins, e a corrida vai ser realizada em volta da quadra lá da 122. Os adultos terão de completar 5 voltas e as crianças uma volta. A largada está marcada então para 5 da tarde. Você que ainda não se inscreveu, pode se inscrever lá no local da prova. É só chegar um pouco antes, né, para participar então dessa mini maratona que vai ser realizada ali na 122. Parabéns aos organizadores, é importante para a quadra, né, para a população da quadra. As outras quadras poderiam seguir esse exemplo e também comemorar o seu aniversário, se não com a maratona, mas com outro tipo de esporte. Isso é bom para movimentar a quadra que você reside e valoriza, inclusive, o seu setor. Por falar em valorizar o setor, né, o Josivan Cantuária aproveitou aí o 7 de setembro para realizar mais uma competição, um tiro curto, né? A Copa Independência. Vamos conferir, vamos lá. Josivan, fim de semana teve um evento aí do Society, que evento foi esse? Fizemos aí mais uma vez a Copa Independência de Futebol State Society, lá no campo da 1306 Sul, onde participaram aí 7 equipes e a equipe do Interpalmas se sagrou campeão, vencendo a equipe do Palmas Sul na cobrando do shootout. No tempo normal houve empate 1-1 e a equipe do Interpalma se sagrou campeão da competição. Foi uma competição de um dia só? Só um dia, né, onde a gente comemora ao dia da independência do Brasil, né, e foi muito bom o evento. As equipes gostaram bastante, muita gente prestigiaram a competição e está de parabéns todas as equipes e o pessoal que compareceram lá no campo durante a realização dos jogos. E a Copa Integração, a partir desta terça-feira, os jogos agora, a partir de agora, é do mata-mata. Terminada aí a primeira fase, né, na sexta-feira. No último sábado aí, tivemos aí a última partida, que foi a equipe do Progressista e o Atlético das Mil, onde o Atlético das Mil venceu pelo placar de 3-0. E amanhã a gente já inicia a segunda fase, que são os jogos eliminatórios, com 2 partidas aqui no campo da 1105 Sul e 2 partidas lá no campo da Morada do Sol 2. A previsão é para terminar quando? Até dia 30 a gente está finalizando esse evento aí, né? Tá aí então, né, o Josivan Cantuária termina uma competição. Antes de terminar, já fez essa aí de tiro curto. E a hora que terminar aí a Copa Integração, a integração que está sendo disputada, né, Gilmar? Vem mais uma Copa por aí. Vem. E o Esporte Mais vai ser homenageado. Homenageado. Né? Isso. Beleza. E vai começar também, Ademar, o Copom Primavera, né, de futebol amador. Competição tradicional aqui na capital, reúne as principais equipes amadoras de futebol. E amanhã o Congresso Técnico, a partir das 7 horas da noite, lá na Puma Pizzaria, atrás do ginásio Ayrton Senna. E as equipes que ainda não se inscreveram podem procurar o Denir Maurício no 8403-8526, 9201-9063. Então, se você tem um time de futebol, está organizado, né, tem uma equipe já organizada, pode procurar o Denir Maurício nesses números, 8403-8526, 9201-9063, para participar, para se inscrever aí para participar do Copom Primavera de Futebol Amador. Ou você pode também procurar mais informações através do site da Liga, ligaesportivapalmas.com.br, www.ligaesportivapalmas.com.br, e lá você vai ter mais informações então sobre o Copom Primavera, competição amadora que vai começar aí nos próximos dias aqui na capital. Amanhã, Congresso Técnico, e já sai a tabela amanhã também, composição dos grupos, né, formação dos grupos, das chaves e também a tabela da competição.
Beleza, vamos então para um rápido apoio cultural. Na volta, vamos falar de futebol de salão, da Copa Ouro de futsal, do campeonato sub-19, né? Categoria, então, portanto, sub-19, campeonato estadual. Teve um WO nesta rodada, alguns gols importantes, né? E muito mais. É rapidinho nosso intervalo. É lá e cá. Voltamos na apresentação de Esporte Mais aqui pela TVE Tocantins e TV Assembleia. Vamos falar então da Copa Ouro de futsal, Gilmar. Pois é, Ademar, a Copa Ouro que teve início a segunda rodada no meio de semana com um empate 3-3 entre Taquaralto Futsal, 6º BPM e Colinas, né, aqui na capital. No sábado, Itepac de Araguaína bateu a equipe do Gurupi Futsal pelo placar de 2-1. Magrinho, né? 3 gols apenas. Na outra partida, o Osmic Futsal de Guaraí derrotou a Adepa Pedro Afonso por 3-2, jogando lá na cidade de Pedro Afonso, no ginásio Ademar Amorim. Então, uma vitória do visitante, né? Uma vitória do mandante e um empate na rodada que aconteceu no fim de semana. 3 jogos, lembrando que a partida entre Barrolândia e Futura Futsal não foi realizada porque a equipe da Futura foi excluída da competição. E até agora, então, Ademar, nos 7 jogos disputados aí no campeonato estadual de futsal, a Série Ouro, né, tivemos 5 vitórias dos visitantes, só uma dos mandantes e um empate. Rapaz, é um campeonato. O Pedro Afonso, a Adepa perder em casa, né? Sempre foi uma força, está voltando aí agora. Talvez ainda não esteja com aquela força de antes. Tinha vencido o Gurupi na estreia, 5-2 lá em Gurupi. Lá em Gurupi, agora perdeu em casa. Rapaz, está equilibrado essa Copa Ouro. É por isso que é uma das melhores competições do nosso esporte aqui no estado do Tocantins, né? Com grandes atletas, com grandes jogos, a Copa Ouro de futebol de salão. Lembrando que na próxima rodada, no sábado, dia 13, né, o Colinas vai receber a equipe do Jet Paraíso, lá em Colinas, no ginásio municipal. O Itepac, segundo o BPM, enfrenta o Taquaralto Futsal lá em Araguaína, no ginásio do Itepac. Ainda vai ter o jogo entre Gurupi Futsal e Osmic, lá na cidade de Gurupi. O jogo entre Futura e Adepa não vai acontecer, conforme nós já explicamos, o time da Futura Futsal foi excluído. Ok, vamos então para o Campeonato Estadual Tocantinense Sub-19. Olha, o Palmas vinha de duas vitórias, né? Havia vencido, goleado a equipe do Imagine por 5-0, né? E depois havia vencido o Paraíso, também fora de casa, né? O Imagine, aliás, o Ricanato vinha de um empate com o Paraíso e uma derrota para o Imagine, mas no CT do Palmas as coisas se igualaram. E aí o Ricanato levou melhor. Vamos conferir, vamos lá. A equipe sub-19 do Palmas recebeu o Ricanato no CT da 102. Mesmo vindo de 2 vitórias, o Palmas só conseguiu levar perigo aos 21 minutos neste lance. Aos 29 minutos, o Palmas tentou o gol novamente neste chute de longa distância com Dejair. 1 minuto depois, o Ricanato respondeu nesta jogada e a defesa do goleiro Pedro Paulo para o Palmas. Aos 40 minutos, Dejair cobrou falta para o Palmas, carimbando travessão do goleiro Coco. Último bom lance do primeiro tempo, que terminou em 0-0. O Palmas voltou para a etapa complementar com o paraguaio Rick em lugar de Pataca. Rick incendiou o jogo, com o Palmas tentando o gol de qualquer maneira. O Ricanato respondeu com este chute à direita do goleiro Pedro Paulo. Aos 14 minutos, Rick faz grande jogada para o Palmas e quase faz 1-0 nesta bola que passou à esquerda do gol. Aos 18 minutos, o Palmas tentou 3 vezes seguidas, mas não conseguiu achar o caminho do gol, perdendo a grande chance de abrir o marcador. Aos 44 minutos do segundo tempo, veio o velho ditado: quem não faz, leva. Após um rápido contra-ataque, Atos recebeu e bateu por cima do goleiro Pedro Paulo para fazer Ricanato 1, Palmas 0, placar final.
Dá para explicar como é que foi o gol, não? Foi uma bola que eu não esperava que ela ia quicar na frente da área, então eu me adiantei mais. Mas, infelizmente aconteceu, né? Erguei a cabeça que estamos classificados. Vamos lá que esse título pode ser nosso. Todo mundo sabia que era um jogo muito difícil, né? E às vezes a gente fica até meio zangado no banco, porque é a situação, né? Eu venho de contusão, o primeiro jogo que eu tô fazendo. E graças a Deus pude entrar no segundo tempo e fazer o gol da vitória. Se você analisar bem como que foi o jogo, o resultado não foi justo, né? Mas parabéns pro time do Ricanato, parabéns ao Zezé e à equipe dele. Souberam jogar bem. E no detalhes, quem erra menos faz. Nós erramos muito e deixamos fazer gols e perdemos essa partida. Pois é, o Palmas perdeu realmente uma carrada de gols. Faltou um pouco mais de responsabilidade dos meninos, não? É nem de responsabilidade, né? Eu seria de felicidade, né? Porque perder gol ninguém perde porque quer, né? Mas é trabalhar agora a semana para recuperar esse ponto perdido dentro de casa. Uma equipe que é superior à nossa, mas a força de vontade e a determinação dos meninos superou tudo. Então, futebol de base nessa categoria sempre não tem favoritismo. Porque são garotos que cortam um condicionamento físico muito bom e talvez não posiciona certo, onde quer correr, onde a bola está. E aí acaba delatando vários gols. Mas o resultado foi bom. Nossa equipe procurou, encaixou uma marcação muito forte, dificultou a equipe adversária e nós soube sair com um resultado positivo. Pois é, então o futebol tem dessas coisas, né? O Wilson Mar acabou preferindo deixar os dois paraguaios no banco de reserva, o Rick e o Marcelo. O Rick e o Renner, né? O Rick e o Renner. E então o Palmas, com a entrada do Rick, incendiou o jogo, teve muitas oportunidades e o Palmas perdeu oportunidade demais, principalmente no segundo tempo, depois da entrada dos dois paraguaios, mas não achou o caminho do gol. Não achou o caminho do gol, Palmas. E com isso, o time do Ricanato, que marca bem, o Palmas marca, mas deixa um pouco a jogar também. E então, já no finalzinho, veio o castigo. E o velho ditado prevaleceu: quem não faz, leva. Então o Atos, que estava no banco de reservas, entrou justamente para os 44 minutos do segundo tempo, já no apagar das luzes, então fazer 1-0 para o Ricanato. O Ricanato vinha de uma derrota de 1-0 para o Imagine, né? E o Palmas vinha de 2 vitórias na competição. O jogo até certo ponto foi bom, principalmente pelas oportunidades surgidas e desperdiçadas pelas duas equipes, mais pelo time do Goiás, o time do Palmas, melhor dizendo. Então o Palmas perdeu a grande chance de fazer mais uma vitória. E agora começa o segundo turno, né, os jogos de volta dentro deste grupo e inclusive o goleiro Pedro Paulo falou: estamos classificados. Não, ainda não está classificado não. O Palmas tem 6 pontos ganhos, né, e ainda tem chance de não se garantir a sua classificação, porque o Ricanato agora também sobe na tabela de classificação, vai para 4 pontos ganhos, né, o Paraíso tem 4 pontos ganhos, né, e o Imagine tem 3 pontos ganhos, e não é tão fácil assim, né, Gilmar? Não tem moleza, né, Ademar? Não tem moleza. Como esse. É. E nessa categoria sub-19, um pouco mais baixo, categoria sub-17, 15 também, depende muito do momento, né, da atuação do jogador, do psicológico do jogador, né, uma fase, principalmente em categorias inferiores, aí no 17, no 15, aquele momento que o camarada está passando pela adolescência, né? E então depende muito do momento do atleta. No sub-19 isso talvez nem aconteça tanto, mas para alguns isso acaba ocorrendo ainda e o desempenho dentro de campo talvez não seja o esperado aí pelos treinadores. Justo. Depende da conversa, da maneira que o treinador também conversa. O treinador do Palmas até disse, eu perguntei para ele se não foi um pouco mais de irresponsabilidade dos jogadores, chegar na cara do gol, errar tantos gols do time do Palmas. Ele disse que foi mais infelicidade, porque ninguém erra o gol. Ansiedade, né? Ansiedade, ninguém erra o gol por querer. Mas só que eu sinto que o time do Palmas é um bom time, mas que precisa jogar um pouco mais sério também. Tem hora que leva o negócio meio na brincadeira e já os adversários do Palmas levam a sério. É o caso, por exemplo, do próprio Imagine, mesmo tendo perdido. O caso, por exemplo, do Ricanato, né, que levou a sério e foi até o fim, até conseguir, então, a sua vitória. Parabéns ao time do Ricanato, que realmente conseguiu, então, uma grande vitória diante de um grande potencial, que é o time do Palmas. E lembrando, Ademar, que a rodada teve a vitória do Ricanato sobre o Palmas, o Tocantinópolis perdeu, o Araguaína goleou. A gente fala o Tocantinópolis perdeu porque o Sparta ganhou o jogo. Foi lá em Tocantinópolis. Amanhã a gente vai trazer todos os resultados aqui, a classificação após o encerramento aí do primeiro turno, né, já que na semana que vem, aliás, nessa semana, já começam os jogos de volta.
E teve um WO também lá em Gurupi, né, a rodada. O time do São José não compareceu ao Resendão para fazer o seu jogo contra o Gurupi. A única partida programada para domingo. Foram 9 partidas no sábado e a única partida do domingo era Gurupi e São José. Agora está virando moda, um WO por rodada, né? Só na primeira que não tivemos, né? Pois é, só na primeira que não. Na segunda rodada teve, o Caburé não entrou em campo para enfrentar o Colinas, né? Então teve um WO. Agora outro WO, porque o São José não compareceu para jogar. Conversei por telefone com o Dejaci Almeida, que é o presidente do São José. Ele disse que fez um acordo com a prefeitura de Lajeado para ser, então, o seu patrocinador. Quer dizer, o São José quer até levar os seus jogos, seus mandos de jogos lá para o Lajeado. E então disse que fez um acordo com a prefeita para mandar o ônibus. Ele foi no local lá na Arno 43, na saída dos jogadores, disse que foi levar o dinheiro para lanche, para almoço, para despesa do time do São José que ia a Gurupi. Por volta estava marcada a saída 10 horas da manhã lá da Arno 43, né, da escolinha Newton Santos, e que o ônibus que deveria ser mandado pela prefeitura de Lajeado não apareceu. E até o momento que eu falei com ele, ele não tinha notícia por que esse ônibus não apareceu. Aí depois veio aquelas justificativas, né? Se até o Araguaína, né, que não foi a Porto Nacional no Sub-17, havia sido punido, depois foi absolvido, né? Quer dizer, então o trem está virando moda, um negócio de WO na categoria de base. Olha, Ademar, o Carlos da Chácara Boa Esperança. Ademar, o Palmas vai disputar mesmo o estadual de futebol da 2ª divisão. Ele disse que estava meio afastado, sem participar do programa, Ademar, devido ao trabalho, né, os horários chocam. E hoje, como é feriado, ele está em casa, está acompanhando o programa. Um abraço para o Carlos. Muito obrigado pela audiência, Carlos. Não, o Palmas não vai disputar a 2ª divisão. Isso porque, quando começar a 2ª divisão, no dia 11 de outubro, ainda não terminou o campeonato Sub-19. Então o Palmas pretendia disputar a 2ª divisão, mesmo sem necessidade, com esse time que está disputando o Sub-19. Como não vai ter condições, ele não quer montar uma outra equipe só para isso. Tem alguns jogadores do Palmas, estou com o Goiás na cabeça hoje, porque o Goiás acabou empatando o jogo no final de semana. Então, como os jogadores do Palmas, alguns jogadores estouraram a idade, por exemplo, o Neguinho não está jogando no Sub-19, porque não tem idade mais para o Sub-19, e mais uns 2 ou 3 jogadores. O Palmas tem esses jogadores. Só que, para formar uma equipe, contratar um outro time para ficar com 2 times, um Sub-19 e um outro time disputando aí a 2ª divisão, o Palmas preferiu, então, desistir da ideia e está disputando só o Sub-19. Se ele classificar, tudo bem, vai até a final. Não classificando, vai emprestar jogadores para outras equipes, ou então aqueles que não têm idade mais para o Sub-19, assim que começar a 2ª divisão, o Palmas vai emprestar esses jogadores para que sejam aproveitados em outras equipes, a equipe do Palmas, certo? Então, amanhã a gente traz tudo sobre o Campeonato Sub-19, os outros resultados e tal, completo, e quem sabe as explicações verdadeiras, o porquê o São José perdeu de WO para o Gurupi. É verdade? Bom, então vamos para um rápido apoio cultural. Na volta vamos falar do Campeonato Brasileiro Série D. Interporto perdeu de 3, está fora. É rápido, é lá e cá. Voltamos na apresentação de Esporte Mais aqui pela TV Tocantins e TV Assembleia. A TV Tocantins transmitiu ontem pela manhã, né, mais um jogo da Liga Norte e Nordeste de basquete. Gilmar Santos, Renata Ramos estavam presentes, Bianchini, né, nesta grande transmissão. E vamos trazer agora com a Renata Ramos, então, né, um pouco do que aconteceu lá no ginásio, do ginásio Colégio Militar, da Copa Norte e Nordeste de basquete. Confira aí. Na primeira partida da semifinal entre a equipe de Paraíso com o uniforme branco e o time de Aurora, um jogo equilibrado. Cada ponto foi disputado contra o relógio. Apenas nos últimos segundos do quarto final é que a equipe de Aurora conseguiu marcar o ponto decisivo, fechando o jogo em 43-42. Com esse resultado, garantiu vaga na final da Liga Norte e Nordeste de basquete, etapa Tocantins. O jogo apertado até o final, até que o jogo já tinha acabado, 2 lances livres, graças a Deus consegui meter um lance e encerrar o jogo com 1 ponto na frente. Na segunda partida da semifinal, realizada na quadra do Colégio Militar, 2 equipes de Palmas, Arce 82 contra ATB.
Associação Tocantinense de Basquete de uniforme azul. Depois de passar o primeiro quarto atrás no placar, a equipe da Arce 82 passou na frente no segundo quarto e continuou abrindo vantagem no terceiro quarto, chegando a ficar 7 pontos à frente no placar. No último quarto, só foi administrar o jogo e confirmar a vitória. Equipe da Arce 82 classificada para a final 53, a Associação Tocantinense de Basquete 47. Nós conseguimos, através taticamente, anular algumas jogadas deles que nós já conhecíamos e conseguimos chegar na vitória e passar para a final. Quem estiver em casa vai poder acompanhar cada cesta do jogo da grande final pela telinha da TV, através de mais uma transmissão ao vivo realizada pelos profissionais da TVE Tocantins. A final e disputa de terceiro colocado vai ter a transmissão ao vivo para todo o estado. A equipe campeã da etapa Tocantins da Liga Norte e Nordeste de Basquete irá disputar a semifinal de grupos na capital paraense. Caso se torne campeã, a equipe vai disputar a etapa final no estado do Rio Grande do Norte no mês de novembro. A etapa Tocantins da Liga Norte e Nordeste contou com a participação de 8 equipes na categoria masculino. Pois é, então, Gilmar, a grande final, dia 7 de outubro, né, entre a Aurora e a Arce 82. A Aurora, que bateu o time de Paraíso 43-42, está na final. E a outra equipe finalista, a Arce 82, que ganhou 53-47 da ATB. A decisão de terceiro lugar entre ATB e Paraíso, decisão do título, Arce 82 e Aurora. Pois é, vamos falar então da Série D. O Interporto perdeu de 3-0 para o Remo de Belém do Pará. Para os Interporto agora, o pessoal do Interporto que ainda estava sonhando, já o sonho acabou. Agora, eu desde aquele empate com o River aqui em casa, que eu já não acreditava mais na classificação do Interporto. E acabou não dando certo, né, gente? O Interporto jogou lá em Bragança, né, Ademar, no estádio Diogão. E o Leandro Cearense fez 1-0, o Valdo Contra fez o segundo da equipe do Clube do Remo. E o Ratinho marcou o terceiro, 3-0 para o Remo, assumiu a liderança do grupo, deixando o Interporto em último lugar e eliminado. Ok, por falar em liderança, vamos então conferir os resultados e a classificação, então, como está esse grupo do Interporto A2. Vamos lá. Pelo Campeonato Brasileiro da Série D, o Grupo A2 teve no fim de semana a 8ª rodada. Em Juazeiro, no estádio do Junco, o Motoclube derrotou o Guarani de Sobral pelo placar de 1-0. Jogando no Pará, em Bragança, no estádio Diogão, o Clube do Remo bateu o Interporto por 3-0. Após esses resultados, a classificação do Grupo A2 é a seguinte. Em primeiro, agora, o Clube do Remo tem 11 pontos. Em segundo, o Motoclube soma 10. Em terceiro, o River do Piauí também tem 10 pontos. Em quarto lugar, o Guarani de Sobral tem meia dúzia. E em último lugar, já eliminado, o Interporto tem 5 pontos ganhos. Na próxima rodada, o Interporto recebe o Motoclube no estádio General Sampaio, em Porto Nacional. O Clube do Remo joga em Bragança, no estádio Diogão, com o River do Piauí. Então, 3 equipes brigam por 2 vagas. Remo, o Motoclube e River. Guarani de Sobral ainda tem uma pequena chancezinha, mas muito difícil, né? Pode chegar a 12 pontos, né, Ademar? Se ganhar as duas que vai ter aí por disputar na competição. Aliás, o Guarani de Sobral tem só um jogo, viu, Ademar? Só um. Não tem mais chance de classificação o Guarani. Também não, ele vai a 9, acabou, tá fora. Tem 6, vai a 9. Se ganhar o jogo, o Moto e o River já tem 10, o Remo tem 11, então o Guarani também tá fora. Justo. Guarani e Interporto fora. As 2 vagas ficam então para Remo, Motoclube e o River do Piauí. Na próxima rodada, o Interporto então vai enfrentar o Motoclube. O Interporto não tem mais chance de classificação, mas pode atrapalhar a vida do Motoclube aí na sequência. Justamente, com a vitória do Interporto, pode tirar o Motoclube da parada, né? Isso. E o Clube do Remo recebe a equipe do River jogando lá no Pará. O Remo pode se garantir já na outra fase, ganhando o jogo. O River ganhando, vai a 14, pronto, ele está liquidado. Já está realmente garantido. Né? O Remo, né? Isso. O Remo ganhando, ele vai a 14, já está garantida a sua vaga. E a outra fica na briga, então, entre o Motoclube e o River do Piauí. Quer dizer, Maranhão e Piauí brigando, então seria brigando pela última vaga. O Remo se garante matematicamente com a vitória, porque ele chegaria a 14 pontos. O River ficaria com 10, e aí num jogo não tem como você tirar 4 pontos de diferença. Juro. Só tiraria 3. E aí então outra vaga ficaria para o Motoclube ou o River do Piauí. Ok.
Vamos embora? Vamos, um abraço a todos, até amanhã. O programa Esporte Mais está chegando ao seu final. Na sequência teremos Repórter Brasil, logo depois Jornal do Meio-Dia. Amanhã às 11h30, se Deus quiser, aqui estaremos outra vez. Um abraço, gente, até lá.